Graças e paz, irmãos. Amém? Pode tomar o seu assento. Estou muito feliz de, mais uma vez, poder servir o Senhor aqui com os irmãos da Igreja de Cristo. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Já quero aproveitar e mandar um abraço para minha esposa que está acompanhando a live lá ao vivo, né? Aí lá também está minha cunhada, está meu sogro, minha sogra, minha mãe acompanhando. Então aproveitar aí esse momento, né? E também o pastor Heron, na semana passada eu conversei com ele também, ficou feliz de termos lembrado dele. Então, pastor, um grande abraço aí, que Deus te abençoe com o seu ministério também, né? Pode dar glória a Deus por isso? E sempre que Deus nos dá essa oportunidade de compartilhar a palavra dele, de falar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, há sempre uma responsabilidade, e aqueles que estão sempre aqui à frente sabem do que eu estou falando, e há sempre a preocupação de saber o que Deus quer falar com a igreja. Porque eu poderia muito bem simplesmente pegar um estudo qualquer, preparar aqui os 3 pontos básicos, né, Daniel, que a gente aprende lá na Fabapar, né, fazer uma omelete com uma exegese aqui da situação toda, mas falar com o povo de Deus, com o corpo de Cristo, vai muito além de tudo isso. Vai muito além porque nós precisamos estar conectados com Ele. Hoje eu estou aqui, depois é o pastor Daniel, depois é o Daniel, enfim, qualquer um de nós podemos estar aqui proclamando a palavra do Senhor. E para que isso aconteça, precisamos estar conectados com Ele. Precisamos colocar o nosso coração a servir o Reino. Já pensou se você hoje está aí, na sua situação, acompanhando o culto, louvando o Senhor, mas logo Deus pode te preparar para que você esteja aqui à frente levando a palavra. E além disso, não só aqui, mas também aonde você anda, no seu trabalho, na sua família, com os seus vizinhos, lá também é um ponto de pregação. Nós esquecemos disso às vezes. E a palavra que Deus tem falado no meu coração, a qual quero compartilhar com vocês, ela fala sobre unidade, fala sobre estar juntos, fala sobre estar conectado. Eu não sei, dá uma olhada para o lado para as pessoas, até quem está perto, dá uma olhada para a pessoa que está ao teu lado. Olha para ela, mesmo que ela esteja de máscara, dá uma olhada. Máscara de bolinha? O Eronilson está com uma máscara de bolinha ali. Dá uma olhada aí para a pessoa que está ao teu lado. Primeira coisa, ela é igual a você já na fisionomia? Não é. Isso prova que nós somos o quê? Diferentes um do outro. Esse é o primeiro ponto que eu quero já iniciar falando para vocês. Como pode pessoas tão diferentes estarem juntos em um mesmo lugar? E hoje nós estamos aqui. Aqui nós temos cearenses, tem lá de Campos Sales, lá da Conceição, lá de Iguatu, daqueles lados. Tem aqui paulista. Tem alguém que é paulista aqui também? Tem mais algum paulista aqui? Só eu? Tá bom, então sou eu, paulista lá de Cajati. Temos colombiano, temos venezuelano, isso? O que mais? O que mais que nós temos aqui? Tem gente aí de outro estado também, que eu não falei? Da onde, pastor? Santa Catarina. Temos um Catarina aqui, ó, tá vendo? Olha, da onde? Catarina também. Olha a diferença. Coloca essas pessoas para conversarem, uma do lado da outra, para você ver a confusão que dá cada um falando uma coisa. A Bena vai falar lá do cuscuz, lá de Catarina vai falar do churrasco, enfim, cada um tem alguma coisa para falar. Mas sabe o que é rico nisso tudo? Que mesmo com essa diversidade, mesmo com essa diferença de pessoas, tem um gaúcho aqui também? Olha lá, pronto, tá vendo? Então, o churrasco correto é do gaúcho, né? Então imaginem, pessoas diferenciadas e que Deus olhou e falou assim: eu quero vocês juntos para servir um reino. Vocês já pararam para pensar na grandiosidade que é isso? E quão maravilhoso que é? A opção que Deus nos dá é servir, seguir essa responsabilidade ou não. Nós temos a opção de dizer não. Mas você que está aqui hoje, você está dizendo sim ao Senhor. Você está falando sim, eu quero participar desse corpo de Cristo, mesmo com diferenças, eu quero segui-lo.
Por que essa palavra veio no meu coração? Eu conversava com um dos pastores lá da igreja essa semana, pude tomar um café com ele, mesmo em meio à quarentena, tudo mais, a gente tomou os cuidados devidos, né? E tomamos um café e começamos a conversar. Nós gostamos muito um do outro, mas percebemos que somos tão diferentes em alguns gostos e em algumas opções, enfim, em vários aspectos, mas caminhamos juntos. E esse foi o desenrolar da nossa conversa, de que mesmo em meio à diferença, Deus nos chama a viver em unidade. Eu, respeitando as diferenças, eu me uno com apenas uma coisa: Cristo. Cristo é o ponto principal da nossa unidade. É Ele que tem que ser a pedra angular para fazer com que eu e você possamos construir juntos, uma igreja que adora, uma igreja que serve e uma igreja que faz a vontade do Senhor. Por isso que nós estamos aqui. Então eu queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça. Pastor Daniel, eu queria que você orasse por esse momento, para que Deus pudesse me usar e que eu esteja apto para falar a palavra de Deus. Está orando também, para você estender as tuas mãos para cá, nós vamos estar orando aqui pelo céu, Senhor. Querido amado Deus, no nome santo do Senhor Jesus, nós queremos, Pai, primeiro te agradecer, porque o Senhor nos escolheu, Papai, para estarmos aqui nesse lugar essa noite, Pai. Cada um de nós, Papai, mesmo as nossas diferenças, o Senhor nos escolheu e pôs aqui, Pai, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa, Pai. O Senhor não nos colocou e simplesmente porque o Senhor não tinha que fazer conosco, Pai. O Senhor nos trouxe aqui, Pai, para que o Senhor, algo, Deus amado, sobrenatural, Deus amado, viesse sobre as nossas vidas essa noite, Pai. Portanto, Deus amado, eu quero te pedir, Pai, o Senhor venha, Pai, com o Teu Espírito Santo agora e abre, Senhor, nossa mente, abre o nosso coração para nós recebermos aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu Filho, Pai. Aquilo, Pai, que o Senhor colocou, Pai, no coração dele, Pai, compartilha conosco, Pai. Nos ajuda, Deus, a entender e nos capacita, Deus, também a colocar em prática a Tua palavra, Pai, para a honra e glória do Teu nome santo. Amém. Daniel é um parceirão, uma pessoa que eu amo de verdade, ele sabe disso, tem um carinho muito grande pelo Daniel. Meu irmão de faculdade lá, acompanha nossa loucura lá da faculdade. E, enfim, é isso que eu quero conversar com vocês essa noite. Falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Quantos estão dispostos a viver em unidade aqui? Quantos estão dispostos a viver nessa unidade servindo ao reino do Senhor? Aleluia! Então, convido você para abrir aí a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, onde estiver, em Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Todos acharam aí? Amém? Eu não sei como está na tua versão aí, na tua Bíblia, mas a minha tem um título em cima que diz assim: a unidade no corpo de Cristo. Tem alguém que tem algo diferente aí? A unidade da fé. A unidade da fé. Muito boa essa versão. A unidade do corpo. A unidade do corpo, né? Então essa é a proposta e é isso que eu quero conversar com os irmãos essa noite. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Vai do 1 até do versículo 1 até o versículo 6, tá? Então, iniciamos assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, isso é Paulo dizendo, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus
e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Glória a Deus. Quando Paulo escreve aqui essa carta, quem teve tempo e puder ter tempo de ler um pouco antes, os 3 primeiros capítulos ali de Efésios, fala um pouco sobre a igreja, do como proceder da igreja. E aqui, a partir do versículo 4, Paulo começa a conversar com os irmãos de Efésios, falando sobre os nossos deveres como cristãos. Então, esse é o primeiro ponto, é entender que nós, como cristãos, temos alguns deveres para que possamos viver em unidade de uma maneira abençoada. E Paulo inicia aqui, conversando com eles, falando de algo muito interessante. O começo ele diz assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, vírgula. Paulo, ele estava nesse momento preso, nós sabemos disso, e ele já destacou essa situação da vida dele para os irmãos de Efésios. Paulo reconhecia, sabia a situação dele, e já inicia falando: a minha situação é essa, eu estou preso. Talvez muitas outras pessoas poderiam, em meio a uma adversidade dessa, já desanimar da vida ou coisa do tipo. Mas Paulo reconheceu do porquê estava preso. Ele sabia porque, na minha Bíblia diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor. Tem algumas traduções que dizem do Senhor. Eu gosto muito de no Senhor, que traz uma ideia para nós de que ele aceitava aquela prisão como um serviço que Deus tinha dado para ele naquele momento. E aqui está o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. O momento que você está vivendo agora, a situação que você está vivendo agora, seja ela ruim, seja ela maravilhosa, eu não sei qual é a que você está vivendo, mas a situação que você está vivendo agora é a situação que Deus quer para a sua vida. É a situação que Ele preparou para a sua vida. Isso é o primeiro ponto para reconhecermos que precisamos viver em unidade. É reconhecer aonde nós estamos. É reconhecer quem nós somos. Paulo sabia quem ele era. E ele já inicia falando isso. E ele já fala: rogo para que vocês andem como é digno na vocação que vocês receberam. Ele está dizendo assim: vocês precisam se posicionar aonde Deus colocou vocês. E daí vem a grande pergunta: aonde Deus me colocou? Você já parou para se perguntar? Aonde Deus me colocou? Na Igreja de Cristo, aqui no Boqueirão? Deus me colocou em outra cidade? Para cada um de nós, Deus tem um chamado diferenciado. Para cada um de nós, Deus tem uma situação. Querem um exemplo para entender que como a hora que reconhecemos a nossa situação, as coisas andam bem? Lembram de José, quando foi jogado lá naquele poço lá e foi vendido para os irmãos? Vocês lembram dessa história? E daí lá no começo do texto diz assim, se eu não me engano é Gênesis 37, aqueles que lembram mais depois me corrijam, diz assim: José é vendido pelos irmãos. Em algumas traduções coloca até por quanto ele foi vendido. Ou seja, qual era a situação de José? Um cara vendido, uma pessoa que foi simplesmente jogada no buraco. Era uma situação legal? Não era uma situação boa, era uma situação ruim. E José estava naquela situação. Depois, se vocês olharem lá na frente, vocês vão ver quem foi José. Aquela situação atrapalhou o processo de Deus na vida de José? Digam para mim. Muito pelo contrário. Aquela situação ruim fez parte de todo um processo que Deus queria fazer na vida dele. Olha que bênção isso. Outra coisa, outro personagem que eu gosto muito e que também passou por uma situação difícil, mas reconheceu aquele momento antes de viver em unidade. Daniel. Daniel, quando é jogado na cova dos leões, era uma situação legal? Não era uma situação boa. Só que ele reconheceu que aquilo que ele estava vivendo era sim permissão do Senhor para a vida dele. E o que aconteceu? Um rei ficou a noite toda ali, preocupado. No outro dia de manhã ele correu. O que aconteceu? Os leões nada tinham feito com Daniel. Mas a situação dele era ruim. E depois lá na frente a gente vê a história dele. A gente sabe que foi um momento ruim, mas que lá na frente as coisas mudaram. E aqui é onde eu quero conversar com vocês nesse sentido,
de que aonde nós estamos é muito importante. É muito importante. Você não está na situação que você está à toa. Você não está aqui na igreja, aqui, nesse tempo onde estamos aqui. Você que está acompanhando aí a nossa live, você que vai ver depois desse vídeo, você não está onde você está agora à toa. É permissão do Senhor isso que está acontecendo na sua vida. O grande erro é que nós nos culpamos muito por conta disso. Achamos que temos culpa no cartório, vamos dizer assim, não, mas existe um Deus por trás, cuidando de todo o processo das nossas vidas, nos orientando. Então esse é o ponto. Primeira coisa, reconhecer aonde eu estou. Isso é muito importante para viver em comunidade. Você precisa saber quem você é. Você nunca vai conseguir ajudar ninguém se você não souber aonde você está. Você nunca vai conseguir ajudar ninguém se você não reconhecer os seus fracassos, se você reconhecer o que você está passando. Nós precisamos reconhecer. E sabe por quê? Porque quando nós precisamos de alguma coisa, se nós não contarmos tudo, formos reticentes com as pessoas, contarmos parte da história, ninguém vai poder nos ajudar e nunca viveremos em unidade. Quer pensar em alguma coisa? O marido e a mulher, eles se conhecem muito bem porque eles vivem o dia todo juntos. Aquilo que nós conhecemos das pessoas fora é algo, mas dentro da casa nós conhecemos quem são as pessoas, porque vivem todos os dias juntos. E sabe o que um gosta, sabe o que o outro gosta. Então ali é uma verdade, isso é importante. Daí, Paulo passa por essa situação, e lá no versículo 2, quando ele fala, continuando falando sobre a questão da vocação, ele diz assim: com humildade, com mansidão e com longanimidade. Olha o que a situação de Paulo gerou nele. Tudo que Paulo estava passando ali gera nele humildade. Toda situação ruim que nós passamos nos gera humildade, porque nós vamos precisar de alguém. E se não formos humildes o suficiente para reconhecer que estamos passando por isso, não conseguiremos pedir ajuda. Você já parou para pensar que quando você está com um problema muito grande, você precisa ser humilde para reconhecer que alguém precisa te ajudar? Isso é viver em unidade. Isso é viver em unidade. E depois ele diz, com mansidão. Eu não sei se vocês já viram, eu acho que não. Eu já vi algumas pessoas. A pessoa está lascada, está lá no fim como diz o meu pai, já está no pau da gaita já, no final de tudo, precisando de ajuda, e a pessoa ainda está lá assim, ó, toda, não, eu sou o cara, eu sou a mulher. Já viram alguém assim já? Que está no final o negócio já está lascado, não tem mais, que tudo aquilo gerou na vida dele. E depois ele diz, com mansidão, com tranquilidade, com longanimidade. E aí vem a parte final aqui do versículo 2, a última frase lá. Diz assim, suportando-vos, a sua tradução traz isso também? Suportando-vos uns aos outros em amor. Eu gosto muito dessa frase. Porque o suportando-vos, ele pode te trazer dois sentidos. Não sei qual que você vai escolher. Tem o suportar de, eu tenho que aturar essa pessoa. Sabe que você fala assim, puxa, a Bíblia diz que eu tenho que suportar, e aquela pessoa é chata, como conviver com ela, cheio de problemas aqui, e vai de crente, puxa, eu tenho que suportar aquela pessoa, eu tenho que conseguir andar com ela. Aí vem a questão do suportar no sentido mesmo de ter que aturar. Esse é um ponto. Não tem pessoa que a gente tem que aturar? Sim. Mas vamos olhar por uma outra perspectiva. Ao invés de olhar de suporte como parte de aceitar no sentido de suportar e aturar, vamos olhar um outro sentido. Quero dar um exemplo para vocês aqui. O que é isso aqui? Isso é um microfone. Tomara que não dê microfonia como exemplo. Está aqui. Esse microfone está servindo para alguma coisa agora onde ele está? Não está. O que é isso aqui, gente? Vocês conhecem? Pedestal. Isso aqui é um pedestal. E a função principal desse pedestal aqui, ele sozinho aqui, ele dá algum resultado? Não. Nenhum. E agora, ele tem algum resultado? O que aconteceu aqui?
Quem suportou quem? O pedestal foi um suporte para o microfone. Olha a perspectiva de suportar que é proposto para nós. A questão de ter que aturar, mas o suporte de ser alguém que, quando essa pessoa estiver passando por alguma dificuldade, que ela estiver caída, que ela não tiver mais como andar sozinho, o que você vai ser? Eu vou ser um pedestal na vida dessa pessoa. Eu vou suportar essa pessoa em amor, eu vou suportar essa pessoa em humildade, eu vou suportar essa pessoa em mansidão, e ela vai ser suportada por mim, porque eu vou estar dando esse suporte por ela. Olha a proposta, como muda toda a história. Qual dos dois você prefere ser? Quem apenas tem que aturar ou quem tem que ser um suporte? Você escolhe. Mas eu digo para você uma coisa: Deus está nos chamando para viver em unidade aqui nessa igreja, onde você está, para ser suporte na vida de pessoas. Pessoas estão precisando, aleluia! Glória a Deus! As pessoas estão precisando desse suporte, e eu e você podemos ser esse suporte para as pessoas. Olha que coisa maravilhosa! Então vamos deixar de lado aquela ideia de ter que aturar e começar a pensar, puxa, aquela pessoa é chata, é ruim e tal. A gente tem que reconhecer, mas eu vou ser suporte na vida dela. Ela vai passar comigo. Isso é algo que Paulo mostra para nós aqui. E esse suporte, ele só é destacado com o complemento dele. Suportando-vos, nós já explicamos o que é suportar, uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo já deixou bem claro para nós: não vai ser fácil suportar as pessoas que você vai andar junto. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil ser o suporte para essas pessoas, ajudar essas pessoas. Mas sabe como que vocês vão conseguir? Com amor. Com amor. Esse amor vem de nós. Esse amor vem direto de Deus para nós. Quando a gente vai lá no versículo, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não foi qualquer amor, não foi. E esse amor chegou até nós hoje aqui. Se Ele não nos amasse, não estaríamos aqui, vivendo pessoas tão diferentes, pessoas que têm pensamentos completamente diferentes um do outro, se não fosse o amor. Porque é no amor que a gente consegue suportar as pessoas. Não suportar de aturar, não esqueça, suportar de suporte. Vamos mudar agora o modo de falar. Suportar um ao outro em amor. Quando nós conhecemos alguém, a nossa primeira opção, ou a primeira coisa que nós fazemos, é analisar como é a pessoa. Perguntar de onde ela veio. Você veio de onde? Eu vim da Venezuela, eu vim da Colômbia, eu vim do Ceará, eu vim do Rio Grande do Sul. É a primeira coisa, a gente quer saber de onde a pessoa veio. E o que você faz da vida? Eu estou trabalhando, trabalho numa empresa, tenho minha empresa, enfim, coisa do tipo. A gente vai puxando um relatório dessa pessoa. Por que nós fazemos isso? Eu vou perguntar para vocês. Por que a gente faz isso? Por que a gente fica perguntando? O que a gente quer com isso? A gente quer o quê? Conhecer. Muito bem. Estão prestando atenção, gosto disso. Porque nós queremos conhecer as pessoas. Mas vem um grande detalhe nisso tudo. Um grande detalhe. Nem nós nos conhecemos. Nem nós nos conhecemos. Tem um ditado que, se eu não me engano, chinês, eu acho que é um ditado chinês, diz que para eu conhecer uma pessoa, para eu começar a conhecer essa pessoa, eu tenho que comer 1 quilo de sal junto com ela. Sentar ali, colocar 1 quilo de sal ali, aquele cisne, aquele abrir ali. É coisa de cearense, né? Ditado de cearense, né? E eu dizendo que é de chinês. Então imagina você sentar com uma pessoa, quantas colheres de sal você consegue comer de uma vez? Nenhuma. Ninguém consegue. Mas esse ditado diz que para você começar a conhecer alguém, você precisa comer 1 quilo de sal com uma pessoa. Ou seja, conhecer as pessoas é fácil? Não. Elas só vão mostrar quem elas são no momento da adversidade. Elas só vão mostrar quem elas são no momento em que elas têm poder.
Isso é uma grande realidade. E Paulo está mostrando para nós aqui que nós precisamos conhecer uns aos outros, saber o que um está precisando do outro. E aí vem aquela coisa, aquela situação delicada. Puxa vida, eu nem conheço essa pessoa, eu vou ajudar. Nem sei de onde ela veio e tal, nunca vou ajudar, vou estar junto com ela. Aí Jesus, com todo o seu amor, nos dá um exemplo maravilhoso de que quem vier até nós precisa sim ser ajudado. Lógico que ele era Deus, ele sabia de todas as situações, mas aí ele quis deixar um exemplo muito bonito para nós. Quando ele está lá na cruz, estão os dois criminosos ao lado dele. Um briga, zomba, faz tudo no mundo com eles, mas ele tem um camarada do lado que era pecador, que era criminoso, com certeza havia matado alguém ou coisa do tipo. Ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor lembrar de mim, lá, quando o Senhor for entrar lá no seu reino, lá no seu céu, lá, né? Lembra de mim. E Jesus falou o que para ele? Vou analisar a tua vida, vou fazer igual os 600 reais aí. Vou colocar em análise para ver quem é você. Vou analisar a tua vida primeiro. Não. O que Jesus fez? Hoje você estará comigo. Porque quem você foi, quem você fez, quem você faz, não importa para mim. O importante é o amor que está dentro do teu coração, que reconheceu-me como Salvador. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então o que a pessoa fez ou deixou de fazer, não cabe a nós. Se a pessoa vier até nós, precisando de ajuda, sim, vamos ser o suporte. Porque o amor que está em nós não é o amor que mede as pessoas, não é o amor que analisa as pessoas e quer conhecer, não. É o amor de Cristo para as nossas vidas, que todos aqueles que encontrarem, que estiverem aqui dentro, precisam desse amor, precisam desse suporte. Aleluia! E essa proposta é dada pelo próprio Deus. E daí Paulo continua. Puxa vida, não vai dar tempo. E Paulo continua no versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aonde que está a unidade? Está no senhorio aqui de um bispo, de um apóstolo, de um pastor, de um líder, de um ministro? Está? Não. Sabe onde está essa unidade? O ponto máximo dessa unidade? No Espírito Santo de Deus. E é nesse Espírito que as coisas começam a tomar um outro rumo. Aqui, na hierarquia, nós temos pastores, temos os líderes, temos os ministros, que fazem a gestão da igreja em todos os sentidos. Mas não é dessa unidade que eu estou falando. A unidade que eu estou falando é do corpo de Cristo, do corpo de um modo geral. A igreja universal, como nós sabemos, toda a igreja de Cristo, todos aqueles que um dia entenderam que Ele era o único, suficiente Salvador da vida deles. Dessa igreja que eu estou falando. E é desse corpo que Paulo está falando. Não é o corpo apenas aqui dessa igreja local, não. É a igreja do modo geral. E quem é que está à frente de tudo isso? É o Espírito Santo de Deus. Porque essa unidade é do Espírito Santo. Aí você me pergunta: Rodrigo, mas como é que eu vou saber se essa unidade é real? Paulo já dá a resposta. Essa unidade, como que diz o finalzinho do versículo 3 aí para você? No 3. Procurando guardar a unidade do Espírito, aonde? Capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vínculo da? Aqui está um ponto muito importante. Onde o Espírito Santo de Deus reina, não há briga, não há contenda, não há nada fora disso a não ser o quê? A paz. Lembra quando aqui mesmo em Efésios, que as nossas petições têm que ser conhecidas diante do Senhor, com ações, com súplica, porque aquele Deus que conhece o nosso coração guardará os nossos pedidos e trará a paz que é o quê? Que excede de todo entendimento. Vocês já pararam para pensar que aquilo que não te traz paz, ela não vem de Deus? Nesse ponto, a unidade que Paulo está propondo para nós é uma unidade de paz. Aí você pode falar assim: Rodrigo, mas é difícil, como a gente consegue ver com as pessoas pensamentos diferentes? Sim, é difícil, mas a proposta é que tenha paz.
Aí você fala, puxa vida, mas eu estou vivendo aqui com pessoas e é briga, é confusão, e a gente quando começa a se acertar, as coisas tomam outro rumo, sim, vai ser esse caminho. Mas a receita está aqui. A receita está aqui. É nós que tomamos caminhos diferenciados para chegar aonde precisamos estar. Aí no versículo 4 diz assim: há um só corpo, há um só Espírito, como também fossem chamados só esperança, em uma só esperança da vossa vocação. Paulo está dizendo assim, gente, é uma coisa só. É um só batismo, é um só Espírito, ele reforça isso 2 vezes, há um só corpo, e desse corpo que fosse chamado, está também a esperança da vossa vocação. Só um Senhor, só uma fé, só um batismo. Olha a unidade que é proposta para a nossa vida aqui. A unidade que é proposta aqui para a Igreja de Cristo, em Curitiba, a proposta que é trazida para as igrejas de um modo geral, para todos, a começar em mim. Essa unidade tem que começar em mim. Quando Paulo termina aqui no versículo 6, porque há um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Ele olha para nós e diz assim, tudo que está acontecendo está sobre as minhas mãos. Tudo está sobre as mãos do Senhor. Não há nada que aconteça diante de nós que não seja permissão do Senhor. Lembra quando, lá no começo, nós falamos sobre reconhecer aonde estávamos, reconhecer quem nós éramos? Esse é um ponto muito importante para que eu e você possamos sim viver em unidade. Outro ponto que nós já conversamos é ser o suporte na vida das pessoas. Então, primeiro, reconhecer quem eu sou, saber aonde eu estou, e saber que aonde eu estou é permissão do Senhor. Depois, reconhecer que eu preciso suportar as pessoas, mas naquele suporte que nós já conversamos, e entender que há uma só unidade, que há um só corpo, e que esse corpo é o corpo de Cristo que está em nós. É fácil viver assim? Não é. Mas eu quero dizer para você que vale a pena, enquanto você está aqui, domingo a domingo, dia após dia, culto após culto, dando o seu melhor aqui. Talvez você possa olhar e falar, Rodrigo, o único momento que eu consigo servir ao Senhor é quando eu estou no culto no domingo. Deus conhece a sua vida, Deus sabe das suas correrias, como diz a linguagem mais jovem, Deus sabe dos seus rolês, Deus sabe o que você faz, Deus sabe. Não adianta tentar enganar a si próprio, sendo que Deus sabe onde você está indo, Deus sabe o que você faz. Agora, o que nós não podemos é negligenciar que precisamos viver diante de um Espírito só. E eu quero dizer para vocês que esse Espírito do Senhor está aqui nessa noite tocando em nossos corações.